Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao novo vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre o maior dramaturgo da literatura russa. Então nós vamos falar um pouco sobre as obras, as peças teatrais de Anton Chekhov. Então vem comigo, me acompanha para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, essa minha edição que eu tenho em mãos é do Clube da Literatura Clássica e ela conta com 4 comédias do Chekhov. Então aqui eu vou ter A Gaivota, Tio Vânia, As Três Irmãs e O Jardim das Cerejeiras. Então aqui nós temos essas 4 peças do Chekhov que são uma das mais famosas da obra dele, né? Então pessoal, o Chekhov ele foi um grande contista, ele fez diversos contos, escreveu diversos contos. Ele tem também um livro que é um dos meus livros preferidos da vida. Eu acho que, se eu não me engano, posso estar enganada, mas foi o único romance que ele escreveu, o Chekhov, que esse romance, né, esse livro chama A Steppe. Eu fiz vídeo aqui no canal sobre ele já, eu sou apaixonada nesse livro, é perfeito. E foi um dos motivos de eu ter vontade, né, de conhecer mais ainda dos contos, das histórias, da forma como o Chekhov escrevia e os seus temas. Então, a partir disso, eu procurei essas peças de teatro, que foi o que ele mais ficou reconhecido. Ele, na verdade, pessoal, foi um revolucionário, né? Ele revolucionou o teatro da Rússia com as suas peças. Então, aqui a gente vai ter algumas delas e eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre cada uma. A gente começa aqui esse livro com A Gaivota. Eu creio que A Gaivota e o Tio Vânia são as duas peças que ficaram mais conhecidas dele. Isso porque eu já vi referências duas em diversos outros lugares, filmes, outros livros, né, outros textos que falam sobre a importância e o amplo conhecimento que todos, né, das pessoas que gostam admiram nessas duas peças. Mas, enfim, A Gaivota a gente tem aqui a história de atores que eles estão aí. Essa história é bem legal porque é uma peça dentro de uma peça. Então a gente tem atores e eles vão encenar uma peça e que já tá dentro da peça. Então é uma técnica aí que ele vai usar. E a gente tem aí o tema desses atores e que toda a peça gira em torno de um amor não correspondido. Melhor, de amores não correspondidos. Então a gente tem um personagem que gosta da outra, que a outra gosta do outro personagem, e todos eles não são correspondidos. Então a gente tem esse tema aí. E aí a peça se desenvolve a partir disso. Nós também temos uma relação muito conflituosa entre mãe e filho, e vários temas familiares, né, algumas tensões familiares. Algo bem interessante de se dizer também é que todas essas peças aqui do livro, um tema central e geral, né, em todas elas, é mostrar a decadência da antiga Rússia. Então é um tema que está bem presente em todas elas e aqui em A Gaivota aparece também. Então, além disso, a gente tem esses personagens com esse amor não correspondido, com essa série de conflitos e também, acima de tudo, a gente tem nas peças, e também, né, principalmente A Gaivota, a beleza do cotidiano. Então, é um tema complexo, são longas conversas, longas discussões, são atores muito apaixonados, esses personagens principais, né, que são atores, eles são muito extravagantes, muito dramáticos, muito apaixonados. Só que a gente tem a beleza do cotidiano, a beleza da vida, isso muito refletido pelo simbolismo de um lago que chega a ser quase místico. Então quem já leu A Gaivota pode perceber e esse simbolismo do lago que a gente pode entender dessa forma, que é quase um personagem, é um elemento que está sempre presente, sempre sendo mencionado ao longo dessa peça. Eu gostei muito da Gaivota e também o simbolismo, né, da Gaivota. A gente tem uma das personagens principais, que é a Nina, em que ela fala que ela é... Isso não é nem spoiler, viu, gente? Porque tá logo, tipo, nas primeiras páginas da peça. Então, ela diz que ela é como se fosse uma gaivota. E depois, no final, ela tem um monólogo, né? Um monólogo final, ela vai, de novo, fazer essa referência. Eu acho o final dessa peça encantador. Eu acho a última parte, né, dela, da Nina falando, muito, muito bonita, muito interessante. Emocionante, no caso, né? Muito emocionante. Depois nós temos o Tio Vânia, a peça O Tio Vânia, que é a minha preferida. Eu gostei muito, eu gostei demais dos personagens, principalmente do Tio Vânia, que é um cara, assim, extremamente magoado, amargurado e
mas ele, acima de tudo, ele tem um pouco de amor dentro dele, né? Então, isso é o que eu achei mais bonito. Só que aqui no Tio Vânia a gente tem também uma história bem do cotidiano. E é outro elemento, pessoal, outra característica. Assim como todas as peças mostram a decadência da antiga Rússia, aqui também em todas elas a gente vai ter, assim, temas da vida cotidiana. O que foi uma característica da obra do Chekhov, né? Então, em todas as peças não tem algo, tipo assim, muito grande acontecendo, não tem um grande acontecimento, tipo, algo sobrenatural, igual como são as peças do Shakespeare, né? Mas aqui a gente tem temas do cotidiano aplicados e sendo encenados nas peças, né? Então, coisas da vida real, dos acontecimentos que pode acontecer com qualquer um de nós, nas nossas famílias, nas nossas relações. Então, o Chekhov, ele prezava e escrevia mais sobre isso. Então, no Tio Vânia aqui é algo que segue essa linha, né? Nós temos um retrato da vida cotidiana de uma família da Rússia e que mora em uma propriedade rural. E isso acontece, uma quebra da rotina, em 2 pontos. Essa peça, vai acontecer um salto temporal. Eu acho que é a única peça dessas 3 que tem um salto temporal. Então vai ocorrer isso. E também ocorre uma quebra da rotina. Então a gente tem essa família que morava numa propriedade rural, e o tio e a sobrinha, e depois chega o irmão dele, né? E o pai dessa menina com a esposa que é muito mais jovem que ele. Então a gente tem essa quebra da rotina com a introdução desse novo elemento, e isso gera muita angústia em todos os personagens, principalmente porque a gente também tem o tema aqui de novo de um amor não correspondido. Então o Tio Vânia, ele é apaixonado pela cunhada, né? E a sobrinha é apaixonada, a sobrinha do Tio Vânia é apaixonada por um médico que é apaixonado pela esposa do fazendeiro, sabe? Tipo, não sei se estou conseguindo explicar muito bem, mas é aquela teia, assim, de relacionamentos em que um gosta do outro e nenhum gosta de ninguém. E isso gera muita angústia, gera muita aflição em todos os personagens. E esse tema é desenvolvido aí ao longo da narrativa. E também tem um outro ponto bem interessante no Tio Vânia, é que ao longo toda a peça, ele vai ter esse sentimento, né, o personagem principal, de que ele tá desperdiçando a sua vida, que na verdade ele desperdiçou já a sua vida. Todos os anos que ele poderia ter sido gloriosos para ele, foi desperdiçado. Então é um tema recorrente aí ao longo dessa peça, e é particularmente um tema que eu gosto muito, então por isso que foi uma das peças que eu mais gostei. E também, gente, o final, eu acho assim, quando a cortina desce, né, antes da cortina descer, as frases finais, assim, o encenamento é divino, é muito, muito lindo. Eu quero ter muita chance de um dia assistir essa peça do Tio Vânia em um teatro, porque assim, é fabuloso, é muito, muito bonito. Tem um filme que encenou essa peça, é um filme japonês, chama Drive My Car. Acho que eu vou colocar o pôster aqui dele para vocês verem. Em que no meio do filme, uma das cenas, né, no longo da história, o personagem principal, ele é ator também, e ele faz a encenação do Tio Vânia. É muito lindo, eu conheci a peça através daí, e a cena final é fabulosa. Quem já leu, já assistiu a peça, vai entender do que eu tô falando. E logo depois nós temos As Três Irmãs, que também é uma peça que se passa na antiga Rússia, e mostra essa decadência, e principalmente aqui a gente vai ter o tema principal, que são essas 3 irmãs, que elas nasceram e viveram são 3 irmãs e um irmão, mas o foco mesmo são as 3 irmãs. Que elas nasceram e viveram grande parte da vida delas em Moscou. Então é uma grande cidade, tem todas, né, as coisas boas que uma grande metrópole pode oferecer para a época praticamente. Só que elas acabaram, né, a família acabou ficando sem dinheiro e teve que vir morar para uma cidade bem do interior da Rússia. E aqui a história a gente tem de como essa família, mesmo depois de anos morando nessa cidadezinha, não consegue se adaptar à sociedade, à cidade, à vida delas como é agora. Então elas vivem em uma sociedade em que elas são intelectualmente, né, as 3 irmãs e o irmão, intelectualmente superiores a eles não conseguem fazer amizades ou ter um diálogo completo e complexo com outros personagens da cidade. E a questão mesmo é sempre
esse sentimento de esperar por algo que vai acontecer. Então a esperança delas é que um dia eles vão voltar para Moscou. Só que esse dia nunca chega e aí vai gerando essa angústia, vai gerando essa frustração. Então as três personagens aqui são extremamente frustradas com a esperança, né? Com esse sentimento de que fica girando aí, né? Fica indo de esperança a totalmente desgosto ou a crença de que elas nunca vão voltar. Então tem esse tópico de deslocamento e sentimento de estar em um lugar diferente. É uma peça bem interessante também. E por último nós temos, eu acho que essa aqui é a mais triste. É bem interessante porque todas são comédias, né? Tudo bem que a gente tem uma definição diferente de comédia pro teatro, só que essa última peça, gente, que é o Jardim das Cerejeiras, isso aqui deveria ser um drama, né? Porque tá até escrito aqui, né? Comédia em 4 atos. Deixa eu ver se eu acho pra vocês. Mas é, assim, uma peça muito triste. Tristérrima, muito. Comédia em 4 atos. Acho que vai, não sei se vai dar pra mim muito bem. Mas enfim, a gente tem aqui a história de uma outra família. Que a matriarca, a mãe e a filha, elas viveram muito tempo em uma fazenda com esse jardim de cerejeiras, e o jardim era o sustento delas, o sustento dessa família inteira. Então, esse jardim ele produzia os frutos, produzia os produtos em que mantinha essa família em uma ótima condição. Só que eles acabam indo embora e quando eles voltam para essa propriedade, eles acabam tendo alguns problemas com o dinheiro e elas vão precisar vender essa propriedade para conseguir se manter, continuar vivendo, né? E aí toda a peça foca e centra nessa forma de que eles precisam vender essa propriedade, só que eles não querem, né? Por quê? Porque nessa propriedade existe o Jardim das Cerejeiras, que além de ter sido o mantimento da família durante toda a vida, é também um jardim lindo, impecável, maravilhoso, centenário. Então toda a tristeza dessa família se encontra em que elas não querem vender o jardim, mas elas precisam, elas não têm outra escolha. E a partir disso, a gente vai ter diversos momentos de reflexões e de lembranças do passado e como como elas foram felizes com esse jardim. E também tinha uma nostalgia muito forte, né? De momentos felizes que a gente olhando por trás, né, desses momentos, agora parecem ainda ter sido mais felizes do que realmente foram, né? Então a gente tem aí esse tema central, né? Essa nostalgia, esse sentimento de que elas viveram muito melhor naquela época, né? Então esse jardim ele realmente simboliza momentos felizes. E aí o final é tristérrimo, tá? Não dá nada certo, não querendo contar um spoiler, mas triste pra caramba, muito. Mas enfim, pessoal, e de todas essas peças a gente encontra aí esses temas de amores não correspondidos, de vidas que estão sendo desperdiçadas, de tentar voltar atrás de alguma forma, ou ter um sentimento muito grande pelo passado e não conseguir seguir em frente com o futuro. Então são temas recorrentes das obras do Chekhov. Além disso, a gente tem, claro, a forma que ele escrevia essas peças é bem interessante a gente perceber a linguagem, perceber o jeito que ele montava os cenários, é bem lindo isso. E eu acho assim, que se você se interessa, eu particularmente nunca li muito teatro, eu li só, esse ano é uma meta, né, que eu quero ler mais as obras do Shakespeare, mas eu só li Romeu e Julieta, e esse ano eu vou ler Macbeth, eu já tenho aqui. Mas era uma meta minha tentar adentrar mais esse mundo, e como eu disse pra vocês no começo do vídeo, o Chekhov é um autor que eu gostei muito quando eu li a Steppe, então eu decidi embarcar nessa aventura que foi as peças de teatro dele. E como eu disse, é uma revolução para a dramaturgia. Então se você gosta, eu tenho certeza que se você gosta de teatro, com certeza já se deparou com as peças do Chekhov, que são realmente revolucionárias e inesquecíveis. Então, eu recomendo fortemente, pessoal. Acho que qualquer uma dessas peças dá pra gente tirar reflexões, dá pra gente entender o contexto e ficar mais assim, com conhecimento sobre o período e sobre questões emocionais também, certo? Espero que vocês tenham gostado e eu volto em breve com mais resenhas.